dia, sexto ano. Estamos aqui para mais uma aula de português. Eu sou o professor Milton e vamos lá. Pessoal, a aula de hoje a gente vai tratar de um assuntinho bem bacana, bem fácil de entender. É a linguagem denotativa e a linguagem conotativa, ou a denotação e a conotação. Ah, professor, mas o que é isso? O que é isso? Vai ser bem simples, né? A gente vai aprender bem fácil isso aqui, ó, pessoal. Em primeiro lugar, a linguagem ela é o maior instrumento de interação entre os sujeitos socialmente organizados. Ou seja, a linguagem é o nosso instrumento, é o que a gente usa para se comunicar. Isso porque ela possibilita o quê? Ela possibilita troca de ideias, circulação de conhecimentos, intermediação de todas as formas de relação humanas. Tipo, nós é o jeito que a gente usa para se relacionar. A linguagem é como a gente usa para se relacionar. Quando a gente quer expressar verbalmente, seja falado ou seja escrito, a gente recorre para palavras, expressões e particularidades, né, da nossa língua, que no caso é o português, né? Que eles atuam em dois planos de sentido. E são esses o sentido denotativo, que é o sentido o quê? É o sentido literal, ou seja, é aquilo que aquela coisa é. Ponto. É o sentido literal da palavra. Quando eu digo esse sentido literal, eu quero dizer isso, que é aquilo e pronto. Se eu digo que isso é um cachorro, isso é um cachorro. Não é um, um homem que eu estou chamando de cachorro. Entende? Então, e o conotativo é o que é chamado de sentido figurado. Ó, denotativo, sentido literal. Conotativo, figurado da palavra, que expressa no enunciado. E o que seria isso? Quando eu digo, vou dar um exemplo dos dois para ficar mais claro aqui. Quando eu digo, minha mãe foi para a feira. Não, desculpa, vou dar outro exemplo. Minha mãe chegou do trabalho, aí eu pergunto a ela, como é que foi lá no trabalho, mãe? Aí ela disse, vixe, só pepino. Ela fala isso pra mim. Vixe, só pepino. Vocês imaginam um escritório cheio de pepino? Ela fala com uma pessoa é um pepino, ela fala com outra pessoa é um pepino? Não, né? Pepino, nesse caso, está se referindo ao quê? A problema, a aborrecimento, a estresse. Então, e isso daí é um exemplo o quê? É um exemplo conotativo. Isso é conotativo. Por quê? Porque não é literalmente o que a gente está falando, né? Não é o pepino de verdade. Agora, se eu digo, meu pai chegou da feira, né? Aí eu pergunto, e aí, pai, trouxe o quê? Aí ele diz, só pepino. Aí eu imagino que ele tá com a sacola cheia de problema, cheia de aborrecimento? Não, né? Nesse caso, a gente imagina o quê? Imagina uma sacola cheia de pepino. De fato, pepino. O vegetal pepino, né? No caso. Entendem, pessoal? Vamos dar uma estudada mais profundamente, vamos? Cada um deles. Ó, denotação. Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido literal. Ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, dicionarizado das palavras. O que seria isso de dicionarizado, pessoal? É o que está no dicionário. Se você for olhar no dicionário o que é um pepino, a primeira opção vai estar lá o quê? Vegetal, verde com casca dura e verde escuro com um verde mais claro por dentro. E depois pode ser que em alguns dicionários tenha as outras opções, né? Que seria problema, lá.
Então, de maneira geral, o sentido denotativo, pessoal, ele é utilizado na produção de textos que contenham uma função referencial, que é para você referenciar alguma coisa, você se referir, você falar de alguma coisa. Ó. O objetivo é transmitir o quê? Informações, argumentar, orientar a respeito de diversos assuntos, como é o caso de quê? De reportagens, editorial, artigo de opinião, resenhas, artigos científicos, ata, memorando, receitas também, manual de instrução, bula de remédios, entre outros, pessoal. Isso aqui, eles se utilizam no sentido mais literal, por quê? Porque não precisa que você interprete tanto, ele quer que você entenda a ideia do texto. A ideia do texto é essa, e é isso que eu quero passar. Então é isso que eu digo. Percebem? Ó, nesses gêneros discursivos textuais, as palavras são utilizadas para fazer referência, ou seja, se referir, falar de conceitos, fatos, ações, ação em seu sentido literal. Ó, vamos ver os exemplos aqui, pessoal. Exemplo. A professora pediu aos alunos que pegassem o caderno de geografia. Ó, a professora pediu que os alunos pegassem o caderno de geografia. O que é que a professora pediu, pessoal? Para os alunos pegarem o caderno de geografia. Pronto, ela pediu isso. Não temos dúvida nenhuma de que ela pediu isso, né? Então, isso é a denotativa. Ele não abre espaço para você interpretar outra coisa. Ó. A polícia capturou os 3 detentos que haviam fugido da penitenciária de Santa Cruz do Céu. A polícia capturou os 3 detentos que haviam fugido da penitenciária de Santa Cruz do Céu. O que foi que a polícia fez? Capturou os 3 detentos. O que é que os detentos tinham feito? Fugiram da prisão. Percebem? Extremamente claro, extremamente objetivo. O hibisco é uma planta que pode ser utilizada tanto para a ornamentação de jardins quanto para a fabricação de chás terapêuticos a partir das suas flores. Novamente, denotativo aqui, pessoal. Vejam que ele não está falando de uma coisa irreal, ou de um sentido que não pode ser encontrado. É sempre o sentido direto, simples. Amor, forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Percebem que aqui ele não quis falar, o amor é flor, que não sei o que arde no fogo e no coração da gente, não sei o que. Não, o amor é o que ele é. É uma forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade, ou seja, se pai e mãe e relações sociais, seja namorado, amigo, essas coisas do tipo. Entenderam, pessoal? Viram aqui que é o sentido real da coisa. Se eu digo, isso aqui está no seu sentido denotativo ou conotativo, e eu mostrei para vocês uma fábula, vocês vão saber que, dependendo da frase, né? Mas a fábula em si vai estar no sentido conotativo, que é o que a gente vai ver agora. Ó, conotação é quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo, que é o literal, das palavras e expressões, restringindo-as. Percebem, pessoal? Aqui seria aquele caso que eu falei para vocês do quando a mãe foi para a feira, quando a mãe foi para o trabalho e disse que lá só tinha pepino, ou seja, só tinha problema. Ó, de maneira geral, pessoal, é possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa nos gêneros discursivos de texto primário, ou seja, nos diálogos informais do cotidiano, que é quando a gente conversa diariamente, mas também
nos secundários mais elaborados a gente também pode encontrar, que seria o quê? Livros, publicidade, propaganda, ela aparece com mais expressividade, assim, ela se expressa melhor. Pode ser que nesses ele utilize só o sentido denotativo, mas fica mais claro e mais expressivo quando você usa o conotativo também. Ó, a utilização da linguagem conotativa nos gêneros discursivos literários e publicitários ocorre para que se possa atribuir mais expressividade às palavras, enunciados e expressões, causando diferentes efeitos de sentido nos leitores ouvintes. Entenderam, pessoal? Ele serve para causar outro efeito na gente que está ouvindo ou lendo. Ele serve para impactar de alguma maneira, para chamar nossa atenção. Vamos ver o exemplo aqui que eu trouxe, ó. Lembra que antes eu falei que amor é forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Vocês lembram disso? Pronto. Agora a gente vai ver um poema que também fala de amor. É bom porque eu já trabalhei poema com vocês já estão tão craque, né? Então, vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver. Esse é o título do poema. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Luís Vaz Camões, do século XVI. Então, pessoal, vamos começar pelo começo. Ó. Amor é fogo que arde sem se ver. Percebem que está no seu sentido conotativo? Não é o sentido real da palavra, não é o sentido que tem no dicionário. Está dizendo que amor é fogo que arde sem se ver. Ou seja, não dá para enxergar o amor. E depois ele está dizendo que ele é ferida que dói e não se sente. O amor não é uma ferida. Ele está dizendo que é uma ferida. Então está no sentido conotativo. Entenderam, pessoal? Esse exemplo aqui é cheio de outros pedacinhos. É um contentamento descontente. Como é que ele é um contentamento se ele é descontente? Também é linguagem conotativa. É dor que desatina sem doer. É dor que dói sem doer. Estão percebendo como é? É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. Andar solitário, como é que eu estou solitário se eu estou entre gente, pessoal? Entenderam? Que é o quê? Que é como se fosse o sentido de se sentir sozinho e não estar sozinho de fato, né? É nunca contentar-se de contente. Mesmo você estando feliz, você quer estar o quê? Quer estar mais feliz ainda. É um cuidar que se ganha em se perder. Quando você se dedica a outra pessoa tanto, você cuida tanto a uma pessoa que você se perde. Você perde quem é você. É querer estar preso por vontade. Quem é que quer estar preso? Ninguém quer estar preso, mas quando a gente ama, a gente o quê? A gente se prende por vontade própria. Vamos lá e nos prendemos àquela pessoa. É servir a quem vence o vencedor. Aqui é servir a quem vence o vencedor. Isso aqui não ficou muito claro para mim, mas também está no conotativo. Por quê?
Você vai servir a quem vence. Quem vence o quê? Vence o vencedor ainda. Como é que ele vence o vencedor? Entenderam? Ó, é ter com quem nos mata. É estar com quem nos mata. Ó, lealdade. Entenderam, pessoal? Acho que ficou claro. Espero que tenha ficado tudo bem clarinho na mente de vocês. Por aula de hoje é só isso mesmo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, tá certo, pessoal? Tchau!